Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo, vamos aprender. Esse vídeo, pessoal, é para você não perder tempo quebrando cabeça, se desgastando, com dúvida sobre dinheiro. Sobre dinheiro, porque tem muita gente, principalmente na Igreja Universal do Reino de Deus, aonde a igreja ela chega em lugares aonde muitas outras igrejas não chegam, elas vão aonde muitas outras igrejas não vão, ela faz o que muitas outras igrejas não fazem, que é atender os mais necessitados. A Igreja Universal ela vai em favela, sobe morro, atende em presídio, ela vai dentro do presídio falar da palavra de Deus, enfim. Então, a maioria dos fiéis, a maioria do povo da Igreja Universal do Reino de Deus, eles vêm com uma mentalidade, eles vêm da pobreza. Essa é a verdade em todas as áreas da vida, vem da pobreza. A pessoa ela é pobre mentalmente, né? Pobre nas emoções, pobre espiritualmente, pobre de tudo. Ela é pobre de tudo, absolutamente de tudo, entende? Então, para essa pessoa que saiu da pobreza, veio da pobreza, veio de baixo, para Deus colocar ela em cima, ela vai ter que mudar, ela vai ter que buscar conhecimento. A palavra de Deus diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. O povo de Deus, ele não padece por falta de fé, entende? Por falta de amor, não, é por falta de conhecimento. A pessoa mesmo tendo fé, a pessoa mesmo tendo amor, ela padece. Agora, quando ela tem um conhecimento, aí ela deixa de padecer. O que é padecer? É sofrer. Sofrer. Tem muita gente que tem fé, ela conquista as coisas, ela tem fé. Porque a fé, ela serve para abrir portas, conquistar, avançar, né? Fazer o sobrenatural acontecer em alguma área da vida. Ela conquista, ela se realiza. Mas pela falta de conhecimento, pela falta de sabedoria, né? O que traz a sabedoria é o conhecimento, né? E é a prática do conhecimento. Ela pratica aquele conhecimento e ela tem habilidade, então ela é sábia naquele determinado assunto. Então, pela falta de conhecimento e pela falta de sabedoria, por mais que ela conquiste, ela perde. Ela vai perder. Então, isso tem inúmeros exemplos na Igreja Universal do Reino de Deus, de pessoas que subiram no altar, pessoas que deram o testemunho da vida financeira, da vida familiar, da libertação, da saúde. Por exemplo, Deus ele curou ela de uma doença incurável. Deus ele curou, mas pela falta de sabedoria, ela mesma se colocou na condição de adoecer de novo. Entende? Então tem muita gente que ela não está vivendo com sabedoria. Não está dando ouvido à voz do Espírito Santo. Entende? Tem perdido aquilo que conquistou. Então a maioria das pessoas que servem a Deus na Igreja Universal, elas vêm da pobreza. Pobreza mesmo. Pobre. Né? E a tendência é a pessoa aprender, crescer. Mas aonde está o problema? As pessoas, na sua maioria, ela tem dificuldade de aprender. Ela tem dificuldade de aprender na prática. Ela não tem a dificuldade de aprender na teoria.
né? Porque isso é até confortante. A pessoa vai para a igreja, a pessoa ouve a palavra de Deus, né? Então isso conforta ela, isso consola ela, isso dá, vamos dizer assim, uma esperança. Mas não muda a realidade dela. O fato dela ir para a igreja, o fato dela ouvir a palavra de Deus, o fato dela fazer parte de um grupo, o fato dela estar como obreiro, dela estar como pastor, até dela estar como bispo, isso não vai mudar a realidade da vida dela, não. Isso não vai mudar a mentalidade dela, não vai mudar as emoções dela, não vai mudar a vida financeira dela, não vai mudar o relacionamento que ela tem com a família, não vai mudar absolutamente nada se ela não cumprir aquilo que ela está ouvindo e aquilo que ela está pregando. Se ela não viver, se ela não praticar, se ela não experimentar, se ela não crescer, né? Enriquecer. Porque rico não é aquele que tem dinheiro, não. Rico não é aquele que tem dinheiro, não. Para mim, rico é aquele que cresce em todas as áreas a todo momento. Isso para mim é riqueza. Isso que é prosperidade. Prosperar. Você está prosperando. Você está crescendo espiritualmente, né? Você está crescendo mentalmente. Você está crescendo emocionalmente. Você está aprendendo a lidar com e a controlar suas emoções. Você está crescendo, evoluindo, vamos dizer assim, a minha esposa que gosta de estudar pra caramba. Ela já tem 2 faculdades, mano. Eu não tenho nenhuma ainda. Como que fala? Crescer academicamente, é isso? Estudar. Então, quantas pessoas estão na igreja, mas elas não querem estudar? Ah, eu não quero fazer faculdade, eu não quero... Beleza, mas vai estudar em uma área que você quer crescer. Entende? Eu estudo na área do empreender, na área do empreendedorismo. Eu estudo na minha área que eu sou do automotivo. Então eu estou sempre tentando crescer e aprender algo novo. Entende? Mas as pessoas não, elas param no tempo. Elas não fazem absolutamente nada para crescer e querem que Deus venha abençoá-las. Querem que Deus abra portas. Pelo simples fato dela estar indo para a igreja, pelo simples fato dela estar orando, pelo simples fato dela estar agindo a fé, né? Pelo simples fato dela estar dando dízimo, pelo simples fato dela estar fazendo um voto, um propósito, uma fogueira santa. Então ela espera que o milagre venha acontecer. E incrível é que muitas das vezes até acontece. Deus honra tanto a fé da pessoa e um coração ingênuo que ele move céu e terra, como está escrito, e aquela pessoa, mesmo sem preparação, mesmo sem condição, mesmo sem sabedoria, mesmo sem habilidade nenhuma, ela conquista. Ela conquista. É daí que vem os testemunhos. Alguns testemunhos que, vamos dizer assim, viram testemunhos. Existe muito testemunho que, com pouco tempo, passa pouco tempo, ou até um médio tempo, ele vira um testemunho. Por falta da sabedoria da pessoa. Por falta de conhecimento. Por falta de intimidade com Deus. Por falta de maturidade com Deus. Por quê? Porque ela inverteu as coisas. Em primeiro lugar, pessoal, eu vou aqui falar a teoria. A teoria para você enriquecer. A teoria para você enriquecer. Para você enriquecer em todas as áreas da vida. Ser próspero em todas as áreas da vida. Mas tem o passo a passo. Tem suas prioridades. Porque senão, tudo que você conquistou vai desmoronar. Vai cair. É igual aquela palavra que diz que construiu a casa na areia. Tem muita gente construindo a casa dela na areia.
na areia. Constrói até rápido, né? Constrói até rápido. Mas, de uma hora para outra, aquela casa vai vir abaixo. Por quê? Porque a fundação é pobre. A fundação é pobre. Deus, ele não age em quem está na pobreza. Deus, ele não se manifesta em quem não decidiu sair da pobreza. Por quê? Porque a pobreza, ela vem do diabo, irmão. A pobreza vem do diabo. Pobreza é uma anomalia. Ninguém deveria ser pobre. Ninguém deveria ser pobre. Pobreza é algo que vem do diabo, é algo espiritual, é algo maligno. Mas para a pessoa sair da pobreza que ela está, ela vai ter que produzir, ela vai ter que sacrificar, ela vai ter que aprender, ela vai ter que fazer alguma coisa que ninguém pode fazer por ela. Entende? Ela vai ter que fazer, ela vai ter que obrigatoriamente crescer. Mas a pessoa, ela cresce de dentro para fora. Ela cresce de dentro para fora. De dentro para fora. Então, a mente dela vai ter que evoluir. A visão dela de mundo vai ter que mudar. As crenças delas vai ter que mudar. Por quê? Quando eu entrei na igreja, o que eu pensava? Quando eu via os testemunhos, né? Entrava lá na igreja, via o testemunho de libertação, testemunho de cura, testemunho de prosperidade, testemunho de família restaurada. E quando eu ouvia esses testemunhos do altar, na minha cabeça eu pensava, caramba, vai ser... Deus pode mesmo, Deus vai mudar a minha vida. Mas eu pensava que Deus iria mudar a minha vida assim, ó, rápido. Pelos testemunhos que eu ouvia, porque parecia que era fácil, parecia que era rápido, parecia que era só ir para a igreja, que era só orar, que era só dar o dízimo, que era só você fazer um voto, que era só você se afastar das más amizades, que as coisas iriam acontecer, mas não é assim, não. Não foi, nunca será assim. Então, eu indo para a igreja e vendo esses testemunhos maravilhosos, vendo, sabe, aquele ambiente de fé maravilhoso, e eu achando que a minha vida ia mudar. Na época, eu era doente, eu tinha uma doença chamada vitiligo, uma doença incurável, aonde isso me dava uma tristeza, porque isso mexe com a autoestima, ela tira a pigmentação da pele, e isso me dava uma agonia, e todo dia eu ficava ansioso, eu dormia crendo que eu ia acordar bom, aí eu via as manchas ainda no meu corpo, aí eu ficava triste, sabe? Por quê? Eu era pobre na minha fé, eu era pobre nas minhas emoções, eu era ansioso, e a ansiedade anula a fé, entende? Eu era preocupado, e isso impedia, por eu ser pobre, impedia de eu ser curado, entende? Financeiramente falando, nada, sem dinheiro nenhum, pensa sem dinheiro nenhum. Eu não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus para ir para a igreja. Eu andava 1 hora a pé indo, 1 hora a pé voltando da igreja. Eu não tinha dinheiro da passagem, cara. E ia na reunião de segunda-feira. Eu era dizimista fiel, até hoje sou. Dizimista fiel. Aí eu ficava assim, mas Deus disse que nada vai faltar, né? Que, poxa, o cortador, o migrador será destruído. Eu não entendia. Falei, mas, eu tô sendo dizimista do pouco que chega nas minhas mãos. Às vezes eu fazia
um bico, né? Um trabalho, ganhava, tirava aquele dízimo e cadê? Nada. Mas por quê? Porque eu não tinha educação financeira. Eu não tinha educação das minhas emoções. Eu não tinha sabedoria. Entende? Eu não entendia muita coisa. Eu não entendia. E eu não via resultado. Por mais que eu fosse para a igreja, por mais que eu desse o dízimo, por mais que eu não via resultado. Resumindo, nos primeiros meses e nos primeiros anos que eu fui para a Igreja Universal, eu não tive resultado significativo nenhuma área da minha vida. Pelo contrário, piorou. As coisas, elas pioraram, irmão. Pioraram. E isso Deus até permite. Para quê? Para você se aproximar dele. Para você crescer espiritualmente. Lembra que eu falei, construir a casa na areia e construir a casa na rocha. Se eu tivesse focado somente na vida financeira, se eu tivesse focado somente em ser curado, se eu tivesse focado somente na família, talvez eu não estaria aqui fazendo esse vídeo para você. Por quê? Porque Deus, obrigatoriamente, Ele iria honrar minha fé, porque eu não iria desistir de conquistar financeiramente, eu não iria desistir de ter uma família, enfim, obrigatoriamente, pela minha fé, Deus ia me honrar. Mas pela falta de conhecimento, pela falta de sabedoria, pela falta de intimidade com Deus, pela falta de relacionamento com o Espírito Santo, aquilo que Deus me deu, eu iria perder. Iria escorrer pelas minhas mãos, assim como tem escorrido pelas mãos de muita gente. Assim como muitas pessoas conquistaram, deram o seu testemunho, que compraram o carro, que compraram a casa, que mudaram de emprego, que prosperaram, e hoje, por elas não construírem a casa na rocha, por elas não priorizarem o Espírito Santo, a comunhão com Deus, por elas não colocarem em ordem as prioridades, ela não teve maturidade, ela não teve sabedoria de lidar com o que recebeu. Acabou perdendo aquilo que conquistou e até o pouco que tinha. A pouca comunhão, a pouca sabedoria espiritual, né? A pouca vivência que ela tinha com Deus, ela também perdeu. Entende? Saiu da igreja, abandonou tudo e está aí vivendo segundo as suas vontades. Então, existe prioridade para você prosperar de verdade. Existe prioridade para você prosperar de verdade. Porque prosperar de verdade não é só ganhar dinheiro. Prosperar de verdade não é só você comprar a casa dos sonhos. Não é só você ter o carro que você quer. Não é só você ganhar um X salário. Não é só você abrir sua empresa. Prosperidade de verdade não é isso. Prosperidade de verdade é você ter intimidade com Deus. É você ter a paz que excede todo entendimento, mesmo dando tudo errado. Eu não entendia o porquê estava dando tudo errado. Eu não entendia o porquê que a minha vida ela não andava. Eu não entendia o porquê eu usava a fé, ao invés de melhorar, piorava. Mas uma coisa eu estava entendendo, que eu estava mudando de dentro para fora. Uma coisa eu estava entendendo, que eu não poderia abandonar a fé, que eu não poderia deixar de buscar o amor de Deus. Uma coisa eu estava entendendo claramente, que por mais que as coisas não estivessem acontecendo do meu jeito, do meu modo e na hora que eu precisava, Deus, ele era fiel, iria se manifestar. Então, eu fui crescendo espiritualmente.
mesmo sem entender muita coisa na igreja, mesmo sem entender muita coisa que às vezes fala, mas eu olhava para Jesus, para a palavra, para a eternidade, para a salvação, entende? Quando vinha o pensamento de eu sair da igreja por causa das dificuldades, né? Quantas vezes eu andando a pé para a igreja, eu andava 1 hora indo, 1 hora voltando. Eu fiquei 3 meses nessa condição deplorável. Tinha horas que eu não tinha dinheiro para comprar pão, não tinha pão para comer. Estava lá escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, nessa época, eu vivia essa palavra na literalidade. Foi literal na minha vida. Eu não tinha o pão. Isso me dava uma agonia, isso me dava uma tristeza, isso me dava uma vergonha, isso me dava, sabe, um desespero, porque eu chegava em casa, eu não tinha o pão. Eu catava moeda de 5 centavos, 10 centavos para comprar pão e às vezes não tinha. Não tinha. E o que eu fazia? Angu. Comia angu de noite. Angu à noite. Aí esse angu à noite, de um dia para o outro, ele endurecia e eu tacava ele na frigideira com um pouquinho de óleo para me tomar café de manhã. Entende? Por quê? Porque não tinha dinheiro. A mente era fechada, sabe? Tinha muitos pensamentos, muitos sentimentos negativos, ruins dentro de mim. E eu precisava me libertar. Mas essa dificuldade não impediu que eu fosse para a igreja. Pelo contrário, eu falei, não, eu vou. O pastor disse que nem só de pão viveria um homem. Então, você pode pegar a palavra de Deus e usá-la em seu favor, para você permanecer na fé, independente da dificuldade que você está passando. Ou você pode pegar a palavra de Deus e usar contra você. Contra você. Porque se eu usasse a lógica, se eu usasse a razão naquele momento, eu não estaria aqui hoje. Porque quantas vezes o diabo colocou na minha cabeça? Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas Deus disse que não iria faltar o pão. E está faltando, né? Contrapartida, o diabo usava a própria palavra de Deus para eu tomar uma atitude de abandonar a Deus. Me revoltar, colocar a culpa na igreja, colocar a culpa no pastor, colocar a culpa na pregação, enfim. Mas não. Eu falei, não, Deus é comigo. Foi muito bom, é muito bom tudo que eu estou ouvindo lá na igreja. Isso me traz paz, isso me traz esperança, isso me traz alegria. Não, vai acontecer sim. Então, eu olhava positivamente para a palavra de Deus. Eu sempre tive o costume de usar a palavra de Deus ao meu favor, não contra mim. As pessoas usam a palavra de Deus contra ela mesma. Deus disse, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O dia que eu ouvi isso, eu não entendi. Falei, como que pode tudo cooperar para o bem daqueles que te amam? Coisas ruins? As coisas ruins que Deus permite, não é que seja a vontade dele, mas pela nossa ignorância, pela nossa desobediência, enfim, por vários sentimentos ruins, malignos, que com o tempo, fora da presença dele, foram implantados no nosso coração. Por causa disso, ele é impedido de se manifestar na nossa vida. Então a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que se limpar. Tem uma palavra que diz, auto-se examine, esvazie o seu coração. E isso não é de um dia para o outro, isso é um processo. Então aquele era o processo para mim se desvaziar, para mim se humilhar diante de Deus. Então para mim era uma humilhação. Uma humilhação.
eu ter que andar 1 hora a pé. Fora que eu estava no Força Jovem na época. E o Força Jovem, você sabe como que é evangelizar, são metas, né? Na época era alugar van, alugar ônibus para encher de jovem. E isso me fazia tão bem, porque alegrava o meu espírito. Alegrava o meu espírito. A minha carne, a minha mente estava revoltada por todos os problemas e dificuldades que eu estava passando. E ninguém sabia na igreja. Mas o meu espírito se alegrava quando eu era usado por Deus para ensinar aquilo que eu tinha aprendido. Que o quê? Que o mais importante é a nossa salvação. O mais importante é a nossa comunhão com Deus. Então, o fato de eu sair de casa, às vezes mesmo sem o básico, eu não tinha um café digno, sabe? Isso me entristecia, mas eu levantava a minha cabeça e eu lembrava da palavra de Deus que tudo passa. Falei, não, isso um dia vai passar. Deus é comigo. E eu olhava para o espiritual. Então o segredo da prosperidade é você priorizar a sua espiritualidade. É você priorizar a sua comunhão com Deus. É você priorizar, você olhar positivamente para a palavra de Deus. Você usar a palavra de Deus ao seu favor, mesmo quando tudo está contra. Mesmo quando estava tudo contra. Nada do que eu tinha ouvido da palavra de Deus de promessa estava acontecendo. Absolutamente nada. Mas eu não estava olhando para as promessas. Eu estava olhando para os meus deveres. Eu estava focado nos meus deveres. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu dever? O que eu tenho que abandonar? Qual é o pensamento que eu tenho que largar? O sentimento que tem que sair de dentro de mim? Qual a próxima atitude que eu tenho que tomar? E a única coisa que Deus falava era: não desista. Continue. Continue indo para a igreja. Continue aprendendo. Abandona isso, larga aquilo, se afasta de fulano. Então Deus foi cuidando de mim de dentro para fora. Deus, ele não cuidou de fora para dentro. Ele cuidou de dentro para fora. De dentro para fora. É a mesma coisa quando jogaram José no poço, quando venderam José como escravo, quando lançaram ele na prisão. Deus, ele não estava cuidando de José de fora para dentro, primeiro não. Deus estava cuidando de José e preparando ele de dentro para fora. Então foi vencendo essas dificuldades, passando por essas dificuldades. Aparentemente, quem está de fora e até ele mesmo poderia pensar assim: não, Deus me abandonou. Mas não, Deus não abandonou ele não. Aquele era o único caminho para que ele viesse se tornar governador. Então tem coisas que a gente não entende o porquê que a gente passa, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo indo para a igreja, mesmo agindo na fé, mesmo orando, mesmo obedecendo. Tem coisas que a gente não entende, mas o que você não entende, você tem que perseverar, você tem que vencer. Você tem que olhar só para Jesus, se humilhar diante dele. Então a única coisa que eu tinha para agradecer a Deus, naquela época, eu não tinha mais nada para agradecer. A única coisa que eu tinha para agradecer era que eu estava vivo. Era que eu estava vivo, respirando. Eu lembro como se fosse hoje que eu fui para a igreja tão triste. Eu fui para a igreja, mas tão triste. Triste. Porque a tristeza vem. A tristeza vem. A angústia vem. Sabe? O desespero vem. Mas eu fui andando a pé chorando de revolta. Porque eu estava sendo fiel, estava dando dízimo, estava obedecendo tudinho, cara. E nada estava acontecendo do lado de fora.
eu nem percebia as mudanças e o crescimento que estava acontecendo do lado de dentro. Eu não estava vendo. Por isso vinha o desespero, por isso vinha a tristeza, por isso vinha a angústia, porque eu não conseguia ver a grandeza de Deus, Deus me enriquecendo dentro de mim. Porque uma pessoa que ela consegue superar suas dificuldades, que ela consegue colocar Deus como prioridade, mesmo sem suas necessidades básicas, essa pessoa, ela está crescendo por dentro. Essa pessoa, ela está sendo moldada por dentro. Entende? Então, quando eu fui para a igreja, triste, na busca do Espírito Santo, numa quarta-feira, cheguei lá cansado. E por que eu estava revoltado? Porque eu tinha pedido dinheiro emprestado para mim procurar emprego. E na segunda, eu fui na segunda-feira. Se você ainda nunca foi na Igreja Universal, toda segunda-feira é a reunião de prosperidade, onde você aprende a usar a fé, a empreender, enfim. Aí eu fui numa reunião de segunda-feira falando o que a gente deveria fazer. Deus é contigo, enfim. Sai de manhã para procurar emprego. Aí, beleza, eu saí lá como? Cheio de fé da igreja. Saí, cheguei em casa, peguei dinheiro emprestado com a vizinha, porque a minha mãe não tinha, na época eu morava com a minha mãe, isso tem anos atrás. Aí eu peguei dinheiro com a vizinha para me procurar emprego no outro dia. Eu morava no Rio de Janeiro na época. Aí eu fui para o centro do Rio. Fui lá para o centro do Rio, fiz os currículos lá mesmo. E saí distribuindo em tudo quanto é lugar. Mas distribuí. Antes eu vi no jornal, antigamente tinha jornal. Hoje não tem mais, né? Jornal, vagas de emprego. Então tinha um montão de vaga de emprego lá no centro do Rio. E eu ia, olhava no jornal, o endereço, ia, entregava. Entreguei um monte de currículo. Voltei para casa, feliz da vida, cheio de fome, porque não tinha dinheiro para comer. Cheio de fome, mas feliz da vida. Tipo assim, pô, vão me chamar. E eu fui com fé que eu ia arrumar o emprego na hora. E nem arrumei na hora. Chegou no outro dia, quarta-feira, ninguém me ligou. Ninguém, absolutamente ninguém me ligou. Aí chegou a hora de ir para a igreja, à noite. Aí caramba, ninguém me ligou. Aí eu já fiquei triste. Falei, pô, ninguém me ligou. O crente que eu ia arrumar o emprego ontem mesmo, o pastor disse que ia acontecer um milagre. A gente é assim, né? A gente quer que as coisas aconteçam rápido, do nosso jeito. Ou a gente pensa que vai acontecer do jeito que aconteceu com a outra pessoa, mas não é. Então isso me bateu uma tristeza, uma angústia, um desespero, porque eu estava precisando. Estava passando por dificuldade. E nada aconteceu. Aí vem o diabo, fala um montão de besteira na nossa cabeça, falando um montão de coisa, e isso entristece mais a gente. Mas isso me abateu. A palavra de Deus diz que nós somos abatidos, né? Mas não destruídos. Me abateu, mas não me destruiu, não. Eu mesmo assim, eu fui para a igreja. Revoltado, triste, chorando. Mas disposto e definido a encontrar Jesus, a não abandoná-lo. Aí fui para a igreja e naquele dia eu fui sincero com Deus. Cheguei na igreja, eu sentei no último banco, nunca vou esquecer isso. Eu sentei no último banco da igreja. O pastor começou a orar. Aí eu falei para Deus assim, meu Deus, hoje eu não quero orar não. Hoje eu não estou com vontade de orar.
Sabe por quê? Porque eu tô triste. Eu não consegui emprego. Eu confesso que eu pensei que eu ia arrumar um emprego no mesmo dia. Eu pensei que o senhor ia abrir a porta, mas não abriu. Eu pensei que iriam me chamar no outro dia e não chamaram. E ao invés de eu colocar a responsabilidade em Deus, né, de culpar a Deus, como muita gente faz, de responsabilizar a Deus pelo seu fracasso, como muita gente faz, de cobrar a Deus pela falta de resposta, como muita gente faz, sabe? Aquela coisa. Eu pensei, falei, poxa Deus, eu não consigo nem arrumar um emprego. E eu só queria um emprego para mim poder vir para a igreja de ônibus, para mim poder ajudar no Força Jovem, que eu lembro que tinha ajuda, lembra da nota de R$1? Às vezes a minha mãe, ela me dava dinheiro de passagem, quando ela tinha, que ela ficava com pena, eu ia a pé, aí eu ia a pé e pegava aquele dinheiro da passagem e ajudava a pagar as Kombi para levar os jovens para a igreja. Aí eu falando, pô, eu queria dinheiro para isso, para comprar uma roupa, né? Que eu lembro que na época eu tinha só 2 camisas. Aí ia com uma camisa direto. Lavava ela à noite e usava ela no outro dia. Então era uma vergonha danada, uma humilhação. E eu queria sair daquela situação. E eu lá triste falando com Deus. Os motivos porque eu queria um emprego para dar dízimo. Eu falei, mas sou eu que não tenho fé, Deus. Eu lembro que eu pedi perdão. Eu pedi perdão a Deus pela minha falta de fé. Eu cheguei para Deus assim e falei. Eu lembro como se fosse hoje, eu até me emociono. Eu lembro que eu falei assim, me perdoa, Deus. Porque eu não consegui um emprego. E estou devendo agora porque eu não tenho como pagar. Eu pedi perdão a Deus porque eu não tinha conseguido um emprego e estava devendo agora. Então eu atribuí aquilo não a Deus, mas a mim. Eu falei, pô, meu Deus, deve ter alguma coisa errada em mim. Eu não sei o que é, porque eu fiz tudo certo, sabe? Mas eu não estou aqui pelo emprego, eu não estou aqui pelo dinheiro, eu não estou aqui por causa dessas coisas. Eu estou aqui porque eu quero te conhecer. Eu estou aqui porque eu quero mudar. E sabe quando você se sente a pior pessoa do mundo? Talvez você já se sentiu assim. Sabe quando você faz tudo certo e dá tudo errado? Eu tinha todos os motivos para colocar a culpa em Deus, para colocar a culpa na igreja, para colocar a culpa no pastor, para colocar a culpa em tudo e em todos. Mas naquele dia eu aprendi que a responsabilidade era minha. Que a responsabilidade de mudar a minha vida não era do pastor, não era da igreja, não era nem de Deus. A responsabilidade era minha de continuar olhando para Jesus. E naquele dia, mesmo sem saber disso, mesmo sem entender isso, eu fiz. Porque eu queria a salvação. Eu queria a paz que excedia todo o entendimento. Mas eu não sabia que com aquelas minhas atitudes eu estava recebendo. Eu estava tendo paz em meio às guerras. Eu estava conseguindo seguir adiante em meio às guerras e eu não estava vendo.
Eu estava lá na igreja, responsabilizando a mim pelo meu fracasso e se humilhando diante de Deus para que Ele viesse se apresentar. E naquele dia eu pedi perdão a Deus. Falei, meu Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu só tenho... Porque eu só tenho essa blusa. Eu sei que muita gente fica me zoando, sabe? Porque se você já foi na Igreja Universal, em qualquer lugar que você for, em qualquer lugar, não é só na Igreja Universal, não. Se você é de outra denominação, se você faz parte de um grupo, se você não cresce, se você não tem para amostrar, a sociedade vai te recriminar. Independente, pessoas que são pobres, pobres espiritualmente, pobres emocionalmente, pobres que são baixas, que são pequenas, essas pessoas, elas vão te recriminar pela sua condição social, pela sua vestimenta, pela sua falta de status. Então, eu via no olhar de muita gente, via nas palavras de muita gente, a discriminação. E isso, para mim, eu estava desonrando a Deus. Falei, pô, eu não consigo nem te honrar, eu não consigo nem comprar uma blusa nova, pô. Eu vejo um montão de gente lá na frente, bonitinho, com roupa nova, com perfume, te adorando. E eu não consigo, Deus. Me perdoa. Me ajuda, Deus. Aquele dia, cara, eu recebi o maior dos tesouros. Aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. Naquele dia, onde eu estava me sentindo um nada, cara, um desprezado, onde eu não tinha nada para oferecer para Deus. Eu não tinha oferta, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nenhuma roupa decente para me apresentar diante dele. Mas eu abri o meu coração, sabe? Naquele dia, eu tive um encontro com Deus. Naquele dia, o Espírito Santo, ele me mostrou que ele era comigo. Naquele dia, eu enriqueci espiritualmente. Naquele dia foi como se eu ganhasse na Mega Sena no mundo espiritual. Foi como que se eu ficasse milionário, sabe? Foi tão forte porque não tem como explicar. Cada um tem a sua experiência com Deus. Deus não se explica. Mas naquele dia Deus me mostrou que eu era importante. Deus me mostrou que eu não era só importante, que eu era filho dele. E que tudo que eu queria iria acontecer, mas no tempo certo, não no meu tempo. E que ele estava mudando o meu interior. Naquele dia, ele me mostrou, tá vendo, Leandro? Você está aqui atrás. Você poderia não ter vindo, você tinha vários motivos para não vir. Você tinha vários motivos para questionar, para se revoltar, para se rebelar contra mim, como muita gente fez. Você tinha vários motivos para culpar a igreja, para culpar o pastor, para culpar todo mundo, como muita gente fez. Você tinha vários motivos, mas você veio aqui por mim.
E não fica preocupado e nem se comparando com as pessoas, não. Nem muito menos com aquelas que estão lá na frente. Porque muitas delas que estão lá na frente, que você se espelha nelas, se compara com elas, né? Você quer ser como elas são. Mas muitos dos que estão lá é só aparência. Muitos dos que estão lá com a roupa chique, com perfume, né? Com o carro lá na garagem, sabe? Tem toda a condição de me servir. Tem toda a condição de me glorificar. Mas o coração delas, de muitos, já está longe de mim. Só vive de aparência. Já não sacrifica mais. Já não me coloca em primeiro lugar mais. Já não faz mais isso que você fez. Você enfrentou uma dificuldade, mas não abandonou a espiritualidade. Não abandonou a fé. Não abandonou a comunhão que você quer ter comigo. Então, naquele dia, Deus me fez entender que não adianta a gente prosperar nas outras áreas da vida, se a gente não for próspero espiritualmente. Então ali, eu saí naquele dia, quando a reunião acabou, tão feliz, tão bem, mas, sabe, que eu não poderia retribuir a Deus. E até hoje eu não posso. Nada que eu faça, eu posso retribuir o que Ele fez naquele dia, que foi o dia do meu novo nascimento. A palavra fala do novo nascimento. Entende? Então ali eu nasci de novo. Sabe, ali eu sabia e tinha certeza que eu era filho de Deus. Que eu não estava ali por acaso. Que realmente Deus, Ele me amava. Então eu senti tão amado naquele dia, mesmo não tendo nada, mesmo voltando a pé para... Eu voltei a pé para casa ainda, mas eu voltei a pé para casa cantando, cara. E algo muito bacana aconteceu, que logo após a reunião, veio um obreiro, sabia que eu estava desempregado. Aí ele veio: Leandro, você está desempregado, né? Eu falei: tô. Ele: ó, vai amanhã nesse endereço. Vai amanhã nesse endereço que tem uma vaga lá. Olha só a resposta de Deus. Imagine se eu não fosse para a igreja naquele dia. Imagine se eu não responsabilizasse a mim mesmo pelos meus fracassos. Então, todos os fracassos da nossa vida, o único responsável somos nós mesmos. Quem é o culpado é o diabo. O diabo é o culpado. O diabo é o culpado, porque ele veio para matar, roubar, destruir. Ele é o culpado, mas nós somos os responsáveis. Porque o diabo, ele não faz nada sozinho. O diabo, ele usa a mente do ser humano, as emoções do ser humano, as ações, as reações do ser humano contra ele mesmo. E muitas das vezes eu não via e nem enxergava que eu estava sendo usado pelo diabo com maus pensamentos, mais emoções, mais atitude, até naquele dia me desvaziar e reconhecer que a responsabilidade do meu fracasso ou da minha falta de sucesso não era de ninguém além de mim mesmo, e a culpa era do diabo. Ele é o culpado, e eu me humilhei diante de Deus. Então, aí eu já saí da igreja feliz da vida, porque eu tinha certeza que
eu era de Deus e que o Espírito Santo era comigo e que iria dar tudo certo, e saí empregado. Porque no outro dia eu fui lá no endereço que o obreiro disse e arrumei um emprego. E começou a trajetória da minha vida financeira, né? Como tá até hoje. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que buscar crescer. Mas o segredo da prosperidade, o segredo da riqueza está em você enriquecer primeiro espiritualmente. Nunca abandonar Deus, nunca abandonar a fé, nunca abandonar a esperança. Nunca permitir que o teu coração venha se manchar, culpando a tudo e a todos e até mesmo Deus. Não, se tem que culpar alguém, culpe o diabo. E se tem que se responsabilizar alguém, responsabilize a si mesmo. Tem alguma coisa dentro de você que ainda precisa mudar, que nem você viu. Mas Deus viu. Por isso que Ele ainda não te honrou. Por isso que Ele ainda não te abençoou. Porque Deus, ele não tem dificuldade em abençoar ninguém em qualquer área. Nós é que temos dificuldade de obedecer. Nós é que temos a dificuldade de entender. Então, eu continuei agindo a fé, agora já estava empregado, e as dificuldades não acabam. Aí, por eu estar trabalhando, enfim, veio a época que eu namorei, né? Que a primeira que eu namorei na igreja foi a primeira que eu casei, é a minha esposa. Porque logo depois que eu recebi o Espírito Santo, eu entendi que a coisa mais importante e a prioridade não era dinheiro. Não era dinheiro como muita gente hoje pensa. Ah, não, eu quero comprar casa primeiro, eu quero comprar carro, eu quero fazer faculdade, eu quero ter condição para casar. Ela tem condição financeira para casar, mas ela não tem a condição emocional para casar. Ela não tem a condição espiritual para casar. Ela até casa, mas o casamento é um inferno, irmão. Ou então ela vai ter que penar muito no casamento para que o casamento dela venha a dar certo. Comigo não. E eu entendi que o mais importante não era o financeiro. Que eu já tinha experiência já. Eu falei, pô, o mais importante não é o financeiro. Olha aí. Se fosse eu duro, sem nada, sem dinheiro, sem roupa adequada, eu não tinha recebido o Espírito Santo. Então, Deus não está nem aí se a pessoa tem dinheiro ou não. Pelo contrário, Deus olha para o coração. Agora, a vontade de Deus é que todos prosperem, que todos venham ter do melhor dessa terra, venham dominar o dinheiro, venham ser senhor do dinheiro, não escravo dele. Mas aí já é outra aula, irmão. Aí já é outra coisa. Vamos continuar aqui no passo a passo. Então, o primeiro você entendeu, o mais importante, que é a espiritualidade, que é o espiritual. E a espiritualidade tem que estar acima de tudo. Acima da fome, acima da dificuldade, acima da doença, né? Fora que logo depois eu fui curado da minha doença de vitiligo. Por quê? A minha ansiedade foi embora, a minha preocupação foi embora, sabe? Eu já tinha colocado aquela doença na mão de Deus e tinha certeza que Deus iria fazer a vontade dele. Entende? E eu não ficava mais preocupado com ela. Eu já tinha certeza que ela já tinha ido embora. Até quando eu menos olhei, as manchas já tinham sumido. Por quê? Porque eu não estava nem mais atentando mais para elas. Essa é a realidade. Quem aprende a viver na fé sobrenatural, a fé é a certeza e a convicção de um fato que não se vê, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de um fato que não se vê. Pronto, vamos corrigir. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Por exemplo, eu tinha certeza de algo que eu esperava, que era o quê? A cura. E a convicção de um fato que não se vê. Por exemplo, eu estava convicto de um fato, que eu já estava curado.
mas eu não via. Porque toda hora que eu olhava para o corpo, eu via mancha. Eu não via cura. Então, o que eu fiz? Eu parei de olhar. Já que eu estou curado, por que eu vou ficar olhando? Entende? Então, vamos viver, vamos obedecer a Deus, porque eu já estou curado. Então, quando eu ignorei aquela doença, aquela mancha sumiu. De fato, eu desfrutei da cura. Então, essa é uma dica para você que quer ser curado. Se você quer ser curado de uma doença, principalmente incurável, não ignore os médicos. Porque eu tomava remédio para a doença não se progredir. Na época era até caro. Um dos motivos do porquê eu precisava do emprego. Para tu ver a tamanha angústia que era no meu coração. Mas quando a gente coloca a espiritualidade em primeiro lugar, irmão, a gente consegue superar tudo isso. Então, eu tomava remédio, eu não ignorava o médico, né? Mas agia fé. Então, nunca coloque o médico e o homem, a naturalidade, em primeiro lugar, acima da espiritualidade, acima da fé, acima de Deus. Porque é muito fácil falar assim, não, Deus pode tudo. Deus é o médico dos médicos. Mas quando é na prática, irmão, a realidade não é essa, não. A pessoa age totalmente diferente conforme está escrito. Então busque a sua espiritualidade para que você venha ser curado. Busque a sua espiritualidade para que você venha resolver o seu problema familiar. Então, a primeira coisa para você prosperar é a espiritualidade. Você ter comunhão com Deus, sabe? A segunda coisa, você tendo espiritualidade, comunhão com Deus, é a sua família. É você saber blindar a sua família. É você saber cuidar da sua família. É você saber se comportar em dias de crises, em dias de adversidade, dias de desertos com a sua família. Ao invés da crise, do deserto, da adversidade separar vocês venham se unir mais ainda. Se unir em oração, se unir em clamor, se unir em busca do Espírito Santo. Entende? Se unir de fé em fé, crendo que aquele deserto vai passar, como tudo passa. Então, Deus ele permite certas dificuldades na nossa família, não é para a gente se separar, não, é para a gente se unir. Então, todas as dificuldades que eu passei com a minha esposa e com o meu filho, depois que ele nasceu, não foi para a gente se separar, mas foi para a gente se unir, se completar, irmão. Isso por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, são muitas coisas para ser falada, para ser dita em relação a casamento, em relação a comportamento, em relação a filho, que não cabe nesse vídeo, senão vai ficar horas e horas falando, e são muitas as questões, muitos os tópicos, e você coloque nos comentários alguma dúvida que você tenha, porque talvez pelo que eu passei, pelo que eu vivi, pelo que eu aprendi, talvez uma dica, uma experiência pode te dar um ponto de partida para você também ter resultado. Então, eu casei com 24 anos, né? Nunca tive época de adaptamento, que nem fala lá na igreja. Não, tem 5 anos, a época de adaptação. Meu irmão, isso não existe. Época de adaptação para quem está em comunhão com o Espírito Santo, isso não existe. Está por fora. Entende? Está por fora. Então, a prova disso é o livro do Bispo Renato. O Bispo Renato, ele mesmo disse a experiência dele. Por quê? Ele focou na obra de Deus, focou demasiadamente na obra de Deus, via a obra de Deus como um emprego. Ele mesmo disse, não, eu ia para o trabalho, né? E deixou a espiritualidade de lado.
nessa que ele deixou a espiritualidade de lado, né? Deixou de focar em Deus e em si mesmo, porque se ele não está bem, por mais que ele ajude outras pessoas, ele não vai ter resultado, entende? Então, ele teve problemas no casamento dele, mesmo ele sendo bispo, estando como bispo, mesmo a esposa dele sendo filha do bispo Macedo, mas não é a religiosidade, não é o tempo de igreja, não é absolutamente nada que vai fazer a pessoa ter resultado se ela não ter única e exclusivamente a experiência dela com Deus, a espiritualidade dela. Então ele negligenciou por um tempo a espiritualidade e teve problema no casamento dele, porque ele não via como problema, ele não entendia, ele não conseguia entender, porque ele se dava tanto na obra de Deus e as coisas não estavam dando certo, até que o Espírito Santo mostrou para ele, e graças a Deus, Deus permitiu que isso também acontecesse, porque senão o livro não estaria aí, entende? E ajuda muita gente, base não, é um ponto de partida para muita gente mudar de vida como a dele foi. Então hoje ele conta o testemunho dele, os erros dele, as falhas dele, as más escolhas dele, mesmo estando na obra, mesmo estando como bispo, como pastor, mas venceu, superou e hoje está bem. Mas a experiência dele não serve para mim. A experiência dele não serve para mim, porque eu não tive nenhum desses problemas. Eu não tive nenhum desses problemas que ele e muita gente tem. Pelo contrário. Foi tudo top, pô. Top, e está sendo até hoje. Até hoje. Não estou falando que a gente não tenha problema. Mas eu nunca dormi no sofá. Nunca dormimos brigados. Nunca dormi no sofá. Nunca dormimos brigados. A gente discute opiniões. Mas não tem essa de impor uma coisa para o outro. Por quê? É bíblico. Nós somos um. Ela sou eu. Eu sou ela. Entende? Nós somos um. Nós somos um cordão de 3 dobras. Entrelaçados. Ela entrelaça comigo e nós dois entrelaçamos com a maior dobra que existe, que é ao Espírito Santo. A comunhão com Deus e o Espírito Santo é a maior dobra e é a principal. Aí vem eu, que sou uma dobra de um lado, vem ela, que é uma dobra do outro, e a gente vai entrelaçando. Então, não tem, irmão, como dar errado se seguir esse princípio, se seguir, se tiver essa maturidade espiritual. Entende? Vai vir dificuldade, vai vir problema, raiva vai vir, sentimentos ruins vão vir, mas você vai saber controlar e vai saber, eliminar. E vai ser uma bênção, uma maravilha o seu casamento. Entende? Mas por causa do pilar, que é o espiritual. Aí você vai construindo a sua casa. Você vai construindo. Porque o pilar material para fazer o pilar já tem, que é a comunhão com Deus, que é a espiritualidade. Mas primeiro é o espiritual. Depois você vai erguendo as paredes, a coluna, entende? E vai crescendo. Tá? Depois disso, depois que você se espiritualizou, recebeu o Espírito Santo e tá ali no sacrifício constante de priorizar, porque não é isso, eu conquistei, já era. Não, até hoje o Espírito Santo é o primeiro na minha vida, irmão. Não tem nada. Não tem nada, nem a minha esposa, nem o meu filho, nem o dinheiro, nada. O que Deus pedir, é dele, irmão. É dele. Então a prioridade é o Espírito Santo.
é o Espírito Santo. Primeiro lugar que você precisa prosperar é dentro de você. É a comunhão com Deus. Segundo lugar, é a família. Família blindada. Você tem que aprender a blindar a sua família. Aprende a blindar a sua família. Como que você aprende a blindar a sua família? Seguindo famílias blindadas. Ouvindo famílias blindadas. Por exemplo, o bispo Renato é uma, tem muitos bispos, tem muitos pastores, eu creio que tem muitos obreiros e pessoas de fé que também vivem com um bom casamento no seu bairro, na sua cidade. Então, tenha uma base, não se espelhe neles. O seu espelho é o Espírito Santo. Não se espelhe em ninguém, nem muito menos em mim. Né? Tem uma base, um ponto de partida, de referência para você. Por quê? Porque com certeza o Espírito Santo vai fazer com você diferente. Vai fazer com você diferente. Tem muita gente que faz a mesma coisa que o bispo Renato fez e não dá certo. Por quê? Porque a referência não é o bispo Renato. A referência é o Espírito Santo. A história dele é uma base que vai te dar um norte de como você agir. Assim como a minha. Entende? Então, você vai ter que buscar o Espírito Santo. Aí volta para o pilar, volta para a espiritualidade para você ter resultado. Aí você vai ter o resultado no casamento. Então, aprenda a blindar a sua família. Por quê? Porque não adianta você ganhar dinheiro de verdade, reais, você ser milionário, se você não tem base espiritual e não tem família blindada. Porque quantas pessoas ganharam dinheiro e destruíram suas famílias por causa do dinheiro? Depois que veio o dinheiro, junto com o dinheiro, vem as dificuldades do dinheiro. Não é só maravilha não, tá? Junto com o dinheiro vem a tentação, entende? E vem muita coisa. Vem muita coisa junto com a bênção. Vem o diabo, que é a maldição, querendo arrancar essa bênção sua. Então, quantas famílias hoje deram um testemunho lá no altar, que estava com um casamento bom, que Deus tinha restaurado, mas eles foram conquistar, né? Decidiram ganhar dinheiro, conquistar sem o pilar. Aí o que acontece? Desestrutura a família, porque não estava blindada espiritualmente. Você tem que blindar a sua família espiritualmente. Não se blinda a família com emoção, com livro de autoajuda. Não se blinda família com psicólogo, irmão. Com um terapeuta. Isso ajuda. Isso ajuda. Tudo isso ajuda. Tudo isso são meios naturais que vai ajudar. Vai ajudar e show de bola. Se você precisa, eu recomendo. Procure um terapeuta. Procure um especialista. Enfim, pode ir. Deus, ele permite isso. É para você ir mesmo. Porque isso vai te ajudar. Vai ajudar a ir mais rápido. Mas o que vai blindar é a espiritualidade, é as suas orações, a sua comunhão com Deus, a sua leitura na Bíblia referente ao que você precisa. Se você está com um problema no casamento, você tem que ler palavras bíblicas referente ao casamento. Busca palavras bíblicas, conselhos bíblicos referente ao casamento. Como que você tem que se comportar, como que você tem que agir, como que você tem que fazer. Então o Espírito Santo vai te orientar. E a ajuda natural, se você tem condição, se você pode, porque tudo é pago, irmão, vai. Eu te aconselho aí, porque isso ajuda muita gente sim, mas não resolve. Não resolve. Porque o problema é espiritual. A única coisa que resolve é espiritualmente. Entende? Então você vai ter que buscar a sua solução em Deus. Com o joelho no chão, jejum, oração, fé, voto e principalmente obediência e vigilância, para que você venha ter a sua família blindada. Blindou a sua família, agora você só vai reforçando a blindagem. Por quê? Assim como no mundo natural, o bandido, né, que veio para matar, roubar e destruir, né, ele reforça seu armamento. Ele a cada dia está
perfurando blindagens fracas, né? Porque tem blindagem fraca. Você vai ter que reforçar cada dia a sua blindagem. Porque senão vai chegar uma hora que o diabo, que o inimigo, que é o ladrão, ele vai ter uma arma que vai furar a tua blindagem. E se você não tiver vigilante, que pô, tem um furo ali, e logo tapar o furo, e reconhecer que agora você precisa fortalecer aquela blindagem, então também você vai ter problema. Então a vida é assim, é em crescimento. Você vai ter que crescer e evoluir a todo tempo. Não tem essa de relaxar. Não tem essa de, agora tá bom. Não. Direto, de fé em fé. Então pega esse exemplo da blindagem do casamento para todas as áreas da sua vida. Por quê? Uma vida espiritual blindada dificilmente vai ser saqueada. Uma vida espiritual blindada, guarda esse código. Uma vida espiritual blindada dificilmente vai ser saqueada. E o que blinda uma vida espiritual? A humildade. A humildade. Humildade blinda a sua vida espiritual. Porque os humildes serão exaltados por Deus. Só o humilde reconhece que entrou uma impureza no coração. E ele limpa, ou ele pede ajuda para alguém limpar. Entende? E ele cresce. Aí ele vai se blindando espiritualmente, reforçando aquela blindagem. E vai crescendo. Então, transfere isso para todas as áreas da vida. Primeiro lugar para prosperar, para você enriquecer, para você ser um milionário. Vida espiritual. Segundo, casamento. Casamento blindado. Terceiro, nunca deixar de buscar conhecimento. 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 Por quê? O meu povo padece por falta de conhecimento. Então você sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar buscando. Isso no âmbito espiritual, no âmbito natural. Você tem que crescer. Para de ver televisão, para de ver notícia, para de ver um montão de coisa inútil, fútil e degradante do mundo e começar a ouvir a voz de Deus, porque Ele é o verdadeiro conhecimento. Deus tem todo o conhecimento e Ele vai te ensinar aonde, qual área que você precisa crescer e aprender. Tá bom? Então não deixe de buscar o conhecimento. Estudar. Estudar literalmente. Sempre está estudando e aprendendo coisas novas. E o quarto é blinde suas emoções. Blinde suas emoções. Isso tem a ver tudo volta com, em primeiro lugar, que é a espiritualidade. Blinde suas emoções. Nós somos seres espirituais, mas nós somos carne, sentimento. Então, se você não se conhecer quem você é, né? Tem gente que é mais quieto, tem gente que fala demais. Por exemplo, eu falo muito. Então, eu posso falar muito aqui no vídeo. Entende? Mas, quando eu tô com alguém, eu não posso ficar falando demais, não. Por quê? Porque ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir, ela não quer saber. Então, saiba quem você é. Aqui eu falo, eu posso fazer vídeo aqui no YouTube até de 3 horas. Não tem problema, mas por quê? A pessoa que tem o interesse de assistir, eu não estou obrigando ela a assistir nada. Entende? Então aqui eu vou falando. Então saiba quem você é. Eu sei quem eu sou. Então você tem que saber quem você é e blindar as suas emoções. Saber lidar com elas, para que elas não sejam de mais e nem sejam de menos. Para que você não perca aquilo que você conquistou. Entende? Blinde as suas emoções. E isso é um dos princípios, é um dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Entende? Então, você tem que atentar para o domínio próprio. Blinde as suas emoções. Tenha domínio próprio para que você venha saber como reagir. Como reagir.
E isso é muito difícil blindar, você tem que estar atento, porque até hoje a minha esposa me ajuda. Até hoje as pessoas me ajudam a blindar as minhas emoções e eu melhorar a cada dia mais. Entendeu? Uma frase que a minha esposa, ela me disse. Eu era muito... Por eu ser muito decidido, por eu ser muito focado na área espiritual, então eu aparentava ser orgulhoso, eu aparentava ser prepotente, entende? Eu era muito duro, eu queria muito que as pessoas melhorassem, vencessem, mudassem, e meio que eu obrigava elas a isso, inconscientemente, entende? A minha postura, as minhas emoções demonstrava isso. Isso era ruim, isso não é bom, isso é negativo, isso não é positivo, porque as pessoas não ficam à vontade. Eu lembro quando eu era líder do Força Jovem, há anos atrás, um jovem, ele tropeçou em mim. Ali foi onde eu despertei para blindar minhas emoções. E eu olhei para trás. E aquele jovem, né, que a Igreja Universal, ela ensina muito temor. Mas existe uma grande diferença de temor, que é um respeito, ao Espírito Santo que habita em nós, e medo. Muita gente hoje não teme a Deus, ela tem medo do homem. Essa é a verdade. E naquele dia, eu olhei assim para trás e aquele jovenzinho, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu olhei aquilo, eu falei, por que, rapaz, que esse jovem tá com medo? Porque eu vi a expressão de medo nele, né? Medo que talvez ele fosse repreendido, medo que, não sei. Pô, eu só tropecei, cara. Ele só tropeçou em mim. Mas era as minhas emoções que eu não sabia controlar. Eu estava transparecendo algo fora que no meu coração eu não era. Então eu não queria ser duro, eu não queria ser áspero, eu não queria impor às pessoas nada, mas eu estava fazendo. Porque eu não tinha controle das minhas emoções. Porque eu não atentava para as minhas emoções, eu não vigiava a forma que eu fazia, como que eu fazia. Eu só atentava para a intenção do meu coração. Mas intenção do coração, sem controlar as emoções, vai gerar destruição, irmão. Vai cair. Então, ali, eu vi que eu precisaria mudar. Então, eu prestei mais atenção à voz do Espírito Santo. E fui mudando, estou mudando até hoje. E a minha esposa, nessa época, ela me falou algo muito forte, que ela disse assim, porque eu falei para ela o fato, falei, pô, amor, aconteceu isso lá na igreja, e o jovem, e eu fui conversar com o jovem ainda, falei, mas por que você reagiu assim, cara? Por que Não, é que eu tive medo, é que o Senhor é muito duro, é não sei o que, é isso. Aí eu fui vendo, falei, caramba, eu sou assim, não posso ser assim. Aí eu fui vendo que aquilo era ruim, pô. Por quê? Eu era assim, Jesus não é assim. Eu era daquele jeito, Jesus não é desse jeito. Então, a pessoa, ela tem que enxergar Jesus em mim. Tem que enxergar Jesus primeiro. Entende? E eu diminuí. Aí eu fui conversar com a minha esposa. Ela sabe, Leandro, eu já te falei algumas vezes, você não viu, você não atentou, porque você sempre falava, não tem nada a ver, é assim mesmo. Eu sempre falava assim, não, é a pessoa que tem que mudar, é a pessoa que é fraca, é a pessoa que não tem fé, é a pessoa que não entendeu, é a pessoa que isso. Tipo assim, sempre quando era uma crítica para mim, eu transferia para outra pessoa, né? E vê se não é assim.
Aí a minha esposa disse: Leandro, eu te conheço, cara. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Eu sei que você não é orgulhoso. Eu sei que você não quer o mal de ninguém. Eu sei que você quer ajudar as pessoas. Eu sei que você não é prepotente, não é arrogante. Eu sei disso, cara. Deus sabe disso. Mas as pessoas não sabem. Infelizmente, é o que com as suas atitudes você demonstra. Por isso que aquele jovem agiu dessa forma. Ali eu entendi que a gente tem que ter o domínio e o controle das nossas emoções. Blindar as nossas emoções, para que somente as emoções que são positivas, elas venham ser externadas e refletidas. Entende? E para isso a gente tem que focar num dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Aí volta para a espiritualidade, para a comunhão com Deus, que é a humildade. Porque quem preserva a humildade, ele vai dar ouvido ao Espírito Santo, o domínio próprio. E ele vai se dominar como eu me dominei na época e até hoje estou me dominando, blindando as minhas emoções. Então você vai ter que blindar as suas emoções para quando você prosperar, para quando você crescer, para quando você vencer, para quando Deus te colocar, te fizer grande, porque essa é a promessa de Deus. Deus vai colocar você, Deus vai fazer você ser grande entre os grandes. Tem muita gente que é grande entre os pequenos e ela não consegue controlar as emoções dela. Ela já se acha o último pacote, o último biscoito do pacote, sabe? Ela não consegue, irmão. Ela tem que blindar a emoção dela. Ela tem que se colocar no lugar dela, que é de servo. Ela tem que se colocar no lugar dela, que é de amigo. Ela tem que se colocar no lugar dela, que é de irmão. Ela tem que se colocar no lugar dela, irmão. E controlar as suas emoções. Tá bom? Para que somente assim, depois desses 4 passos, espiritual, blindar o espírito. Primeiro você tem que conquistar e depois blindar, tá? O passo é conquista e blinda. Então, primeiro o espiritual, conquistou, blindou. Família, conquistou, blindou. Conhecimento, conquistou, blindou. Como que você blinda um conhecimento? Você colocando ele em prática. Aí você blinda ele, você não esquece. Como que você aumenta a blindagem desse conhecimento? Aperfeiçoando. Praticando a cada dia mais e melhorando mais ainda. E o quarto, as emoções. Depois disso, você está apto a prosperar financeiramente. Aí dinheiro não vai ser problema para você. Dinheiro não vai ser problema porque você já vai ser senhor do dinheiro. Você não vai ser servo dele. Você já vai ter o domínio do dinheiro. Você não vai ser dominado por ele. Por quê? Porque você está blindado nas outras áreas. E quem cresce, enriquece e tem muito dinheiro sem estar blindado em alguma área que eu disse aqui, se ele não aprender no percurso, que vai ser mais difícil com o dinheiro, ele está fadado ao fracasso. Ele está fadado a cair. Entende? Tudo que ele conquistou vai desmoronar. Entende? Fechou? Então, eu espero ter ajudado alguém com esse bate-papo, com essa aula, com esse aprendizado, com essa conversa, seja como você pensa, né? Tem muita gente que acha que é papo furado. Papo furado. Mas espera morrer para você ver. Espera morrer para você ver se é papo furado. Espera morrer sem Jesus ser o centro da sua vida. Espera morrer sem você começar a ler, praticar
e viver tudo que está escrito na palavra de Deus. Então, a maior riqueza não é aquilo que a gente pode conquistar nesse mundo. A maior riqueza é aquilo que a gente pode conquistar dentro de nós, que é um coração limpo e uma paz que excede todo o entendimento através da presença do Espírito Santo. Então, busque o Espírito Santo para que você venha aprender a amar a si mesmo. Acima de tudo e de todos, amar a Deus. E amando a Deus, aprendendo a cada dia mais pessoas. É muito fácil a gente amar as pessoas que têm afinidade com a gente. É muito fácil a gente amar, respeitar as pessoas que gostam da gente. É muito fácil, é bíblico. Qual é o sacrifício que tem de você amar quem te faz bem? Qual é o sacrifício que tem de você amar quem gosta de você do jeito que você é? Qual é o sacrifício de amar quem te ama? Difícil é você amar quem te odeia. Difícil é você amar quem te persegue. Difícil é você amar e respeitar aquelas pessoas que querem o seu mal. Isso é difícil. Para isso, precisa ter esses 4 passos. Espiritual, familiar, porque imagine você amar alguém que fez mal para sua família. Entende? Imagine você amar alguém que fez mal para as suas emoções. Imagine você amar alguém que fez mal para a sua saúde. Imagine você amar alguém que quer fazer mal para a sua vida espiritual. Imagine você amar alguém, entende? Que quer te destruir financeiramente falando, que é o 5º passo, que é você ser próspero financeiramente. Imagine você amar alguém assim. E amar não é você querer estar perto, não é você, não. Amar é simplesmente você fazer o bem quando tiver oportunidade. Retribuir o mal que te fez com o bem. É você não desejar o mal. Então tem muita gente que ela diz que ama, mas no coração dela ela deseja o mal para o próximo. E infelizmente ela usa a própria palavra de Deus, porque ela diz assim, com raiva no coração: fulano tem que colher o que plantou. A hora dele está chegando. Deus não vê como o homem vê. Talvez o homem ele vê isso como normal, como justiça. Deus não. Sabe qual é a justiça de Deus? Que a pessoa venha limpar o coração. Entende? Porque o fato é que todo mundo vai colher o que está plantando. Independente se você deseja o mal dele ou o bem. Você não precisa desejar o mal de ninguém para ele colher o mal que ele mesmo está fazendo. É bíblico, está escrito. Pelo contrário, eu tenho que desejar que ele se arrependa, para que ele não colha o mal ou não precise colher o mal que ele plantou. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Fizeram mal para o nosso Senhor Jesus. Fizeram muito mal para ele. E ele nunca fez o mal para ninguém. Pelo contrário, ele só fez o bem. Mas, no seu último suspiro de vida, em uma cruz, com uma morte onde talvez nenhum ser humano sentiu a experiência, a não ser aqueles ladrões, fora que Jesus tinha um peso espiritual por cima. Ele tinha todos os pecados sobre ele. Ele tinha os meus, ele tinha os seus, ele tinha o pecado da humanidade sobre ele. Imagine o peso que era carregar o pecado da humanidade. Entende? Jesus tinha tudo isso. Tinha ingratidão, tinha perseguição, tinha os cuspes. E só porque ele fez o bem. Só porque ele estava anunciando o reino de Deus. Ele estava anunciando o reino. Ele estava ensinando como entrar no reino, como ser um cidadão do reino. As pessoas perseguiram ele, mataram ele. E antes de dar o último suspiro, você sabe o que Jesus disse?
Esse foi um dos maiores ensinamentos. Ele disse assim: Pai, ele sabia quem era o pai dele. Então saiba quem é o teu pai. Porque por mais que você seja crucificado, por mais que venham tentar matar seus sonhos, seus projetos, por mais que você venha morrer fisicamente, assim como Estevão morreu, como todos morreram, Paulo morreu, como muitos hoje morrem em países onde não são perseguidos, né? Você vive em um país maravilhoso, Brasil, ou outro país aí que não tem essa perseguição. Por mais que venham tentar te matar ou até matem, sonhos, metas, enfim, não importa. Não importa, por mais que você morra fisicamente. A única coisa que o Pai quer, a única coisa que Deus quer de nós é que a gente faça como Jesus fez. E não tem como fazer isso se a gente não se blindar. Pai, imagina você. Eu fico me imaginando. Eu fico imaginando. Aliás, eu nem consigo imaginar acontecendo comigo o que aconteceu com Jesus. Eu não suportaria. Eu fico imaginando você ser perseguido, você ser torturado, você ser crucificado, você perder tudo. Por pessoas que muitas vezes você fez o bem. Tenha certeza que ali no meio daquela multidão que perseguia Jesus, que condenava Jesus, que cuspia em Jesus, tinha muitos curados, tinham muitos aleijados, coxos, cegos, endemoniados, pessoas que estavam à beira do caminho e foram alcançados pelo poder de Deus através de Jesus. Mas não seguiram o Pai. Não seguiram o Pai. Não seguiram o caminho que Jesus estava seguindo, que é o caminho de sacrifício. Foram enganados, iludidos, persuadidos pelo diabo. Estavam sendo usados ali naquele momento para que Jesus desistisse da cruz. Então imagine você ver as pessoas ali que você ajudou, te prejudicando, querendo te matar. E no último suspiro, ele olha para aquela multidão. E diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Será que você tem esse olhar? Será que você tem perdoado as pessoas? Talvez você não tenha perdoado o seu próprio familiar. Talvez você não tenha perdoado o seu colega de trabalho. Talvez você não tenha perdoado aquele que te roubou R$1.000. Sei lá, algo que eu não sei. Mas esse foi um dos maiores ensinamentos. Perdoa. Então perdoa. Eu não sei quem você precisa perdoar. Eu não sei quem você precisa de fato ligar e falar, conversar e pedir perdão, porque ele te fez mal. Porque talvez ele nem saiba disso, ele nem pense a intenção, sabe? Tem gente que tá tão iludida, tão enganada que ela faz o mal e para ela tá tudo certo. Então, o perdão não é para beneficiar o outro. O perdão é para beneficiar você. Você tem que liberar perdão não para dar liberdade para o outro continuar fazendo mal. Porque você não precisa ficar perto daquela pessoa se ela não mudar. Mas você precisa liberar o perdão para que a justiça de Deus venha acontecer.
tanto para que o Espírito Santo mude aquela pessoa, quanto para que você seja livre, para você viver em paz. Então, perdoe. Eu já estou indo para outro assunto. O perdão, eu já me blindo antes da pessoa errar, eu já perdoo ela. Porque eu já sei que vai errar, eu já sei que vai falhar, eu já sei que vai, em algum momento, vai me fazer algum mal. Então eu já me preparo para quando vir, o impacto não ser tão grande e eu não me desgaste. Então, eu já não quero perdoar mais ninguém, porque já está todo mundo perdoado antes de errar. Mas, se preferivelmente, que eu não passe por isso. É por isso que eu tenho que me blindar. Quando a gente se blinda, a gente evita muita coisa. A gente evita muita coisa. Então você precisa se blindar para que quando você venha ser perseguido, caluniado, como a palavra de Deus diz, não é novidade. Enfim, venham falar mal de você, você venha estar preparado emocionalmente. Você venha estar bem. Entende? Você venha orar por eles. Porque é isso que a palavra diz e isso é muito difícil. Então, mais um aprendizado que a gente aprende hoje, que é: aprenda a perdoar. Pai, perdoa-os, porque não sabem aquilo que fazem. E logo depois que ele disse isso, ele entregou o Espírito. E aí que tá. Por mais que as pessoas tentam nos matar, e até aparentemente matem, pode ter certeza que no terceiro dia nós vamos ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou. Entende? Então, creia nessa palavra, que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. E nem a morte, absolutamente nada, pode impedir que a promessa e a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Forte abraço, Deus abençoe você e vamos que vamos. Gostou do vídeo? O vídeo ficou grande, 1 hora e 37 minutos, mas para mim parece que foi 20 minutos falando. Então, coloque nos comentários aí o que você achou mais importante, alguma dúvida sobre algum tópico, que eu vou estar fazendo outros vídeos, talvez para estar tirando a sua dúvida e te ensinando a você ter resultado naquilo que eu tenho resultado, tá? Porque a única coisa que falta mesmo, que eu preciso ter resultado, e se você tem, eu peço até a sua ajuda no empreendedorismo, tá? Empreendedorismo e enriquecer financeiramente falando, que isso é um processo árduo, não é fácil. Muita coisa já mudou na minha vida, mas porém muita coisa pode mudar e vai mudar, e tudo que Deus fez na minha vida e fez na sua também não é nem o início do que vai acontecer. Forte abraço, Deus abençoe vocês, tchau, tchau.